is nothing exceptional about the people in these stories. Each have traveled a different road, but because of Jesus Christ, they have all arrived at the same destination: forgiven. Ei, pastor Wesley. Tudo bom, né, Bairro? Tudo Graças jóia. a Deus. E o senhor? Tudo jóia. Depois de 10 anos, Muitos você volta ao anos. Brasil e a gente está aí. É, Com muita alegria de receber você, sua esposa, e que essa entrevista seja boa, né? amém. E que possa ajudar muitas pessoas. Amém. Amém. Eu estou querendo ouvir um pouco da sua história, a história da sua vida. Me conta um pouco como que foi para você quando você era jovem, você cresceu debaixo de um pai que era um pastor, como que era a sua vida familiar, até o momento que você finalmente realmente tomou um compromisso com Jesus. Olha, como você colocou, eu sou filho de pastor, nasci num lar cristão, batista, da Convenção Brasileira, né? E criado nos princípios da Palavra de Deus. A minha infância foi uma infância normal, estudando no colégio. Mamãe era professora do Colégio Batista, e naquela época as coisas não eram muito fáceis, apesar do papai ser pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte. Não tinha uma vida fácil, não. Naquela época era tudo muito difícil na minha infância. Mas o papai sempre provendo todas as coisas. Papai nasceu na roça, mamãe também, veio de famílias humildes, né? E venceram na vida, né? Papai estudou nos Estados Unidos, formou, fez doutorado lá e voltou para trabalhar no Brasil. Começou como secretário de missões da Convenção Mineira e depois recebeu o convite para ser pastor da Primeira Batista. Foi pastor 38 anos da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E a minha infância foi criada dentro da igreja. Mas sendo filho de pastor, e naquela época, né, ser filho de pastor, né, era muita pressão. Imagina. Né? O filho do pastor tem que fazer isso, o filho do pastor aquilo, o filho do pastor. Então, a gente vai criando um espírito de rebeldia, de intolerância de certas coisas, né? E na minha vida de adolescente, dos meus 13 até os 18 anos, foi uma vida assim muito agitada na escola, né? De muitas confusões, de brigas, de muito esporte também, né? Andava com a turma, e foi um período que a minha infância, ao mesmo tempo que ela foi muito tranquila, quando chega a adolescência você começa a se descobrir e começa a ser influenciado por pessoas e também influenciar pessoas, né? Sim. Mas graças a Deus, bairro, apesar da gente ser criado num bairro em Belo Horizonte que na época era um polo de tráfico de drogas, eu nunca me envolvi com droga. A minha praia era outra, era briga, era nervoso, né? Então o Senhor me livrou de algumas situações desagradáveis. Mas por ter sido criado na igreja e sempre indo na igreja, independente da minha vida de adolescente, afastado de Deus, eu nunca deixei de ir na igreja. Sempre honrei papai. Sim. Né? Sempre honrei papai. Nunca trouxe problemas de fora para o ministério pastoral dele. Isso para mim acho que foi muito bom, para ele também, só que algumas sequelas disso vão marcando o coração da gente, né? A gente vai ficando com o coração duro. A igreja é um lugar bacana, um lugar gostoso, principalmente naquela época tinha muito acampamento, muito encontro, muito esporte, né? Mas você estava ouvindo a palavra de Jesus todo dia. Todo dia em casa, tinha culto doméstico todo dia. Mas não significava nada, ou você tinha um Temor de Deus a gente sempre teve, né? Eu sempre tive temor de Deus. Mas eu não tinha convicção de salvação. Eu batizei cedo, batizei com 13 anos de idade. Mas eu batizei porque meu irmão mais novo ia batizar, eu resolvi batizar na frente dele. Sim. mas por temor a Deus e fui criado dessa forma. Papai era rígido em algumas coisas, mas outras coisas ele era, como ele tem raiz italiana, né, cassete, então ele era muito paizão também, né?
E eu sei que o papai sabia que a gente aprontava fora de casa e tudo. Mas uma coisa interessante que o papai fazia, Byron. Eu estou falando muito do papai porque tem tudo a ver com a minha história. Exatamente. Na minha adolescência, o papai trazia os meus colegas todos para dentro de casa. Como? Ele mandava fazer pizza, ver futebol, Copa do Mundo, reunia a galera toda. Ele permitia todo mundo trazer moto, carro para lavar na garagem dele, ele não importava. Ele gostava que as pessoas estivessem ali. E ele tinha um sítiozinho também fora de Belo Horizonte, e ele levava toda a galera para jogar bola no sítio. Então a moçada gostava muito do papai. O papai era muito conhecido também no bairro como pastor. Todo mundo sabia quem era o pastor Murilo. Né? Então isso foi uma coisa boa que o papai fez. Sim. Porque ele sabia que a salvação é individual. A salvação não é coletiva. Sim. Então ele não queria ver o filho perdido. Mesmo sabendo que estava perdido, até encontrar com Jesus. Então, melhor estar nos olhos dele do que fora da presença dele. Né? Apesar dele nunca estar lá alavancar com a gente nada, mas deixava, permitia a gente jogar ping-pong em casa, trazia turma, fazia campeonatos. Então, o papai nunca importou daquela entrada e saída de galera dentro de casa. Né? Então, eu tinha minhas amizades, os meus irmãos tinham as amizades deles, e isso foi uma coisa assim, muito interessante. Numa dessas aventuras de adolescente, eu já chegando aos meus 18 anos de idade, eu fui convidado para ir para um acampamento da Mocidade para Cristo, MPC. E a gente foi com o intuito de fazer bagunça. Éramos todos filhos de pastores e de diáconos de igreja, mas ninguém convertido. E nós fomos, e a gente aprontou muito nesse acampamento. Mas foi nesse acampamento que o Senhor me alcançou. Numa mensagem do pastor Ivênio Santos, eu já vinha sendo cutucado pelo papai há muitos anos, né, ouvindo a palavra de Deus. E o pastor Ivênio dos Santos fez uma mensagem sobre Pedro quando ele negou Jesus. E eu saí daquele ambiente ali onde ele fez o apelo, eu não fui à frente, naquela época o acampamento da Mocidade para Cristo não tinha capela. As reuniões funcionavam no refeitório. Então ele fez o apelo, eu saí, não fui lá para ele orar, fui orar com Deus sozinho no lugar lá no acampamento, e lá eu coloquei para Deus, Senhor, eu sei que isso é verdade, que meu pai não é mentiroso, eu sou criado por um pastor, eu vejo a vida do meu pai não é enganador, então eu creio que isso existe, mas eu não tenho experiência com o Senhor, mas a partir de hoje eu abro meu coração para o Senhor, porque eu não quero ser como Pedro, negando o Senhor, sabendo que isso existe. Então o Senhor perdoa os meus pecados, e eu me rendo ao Senhor. O que o Senhor quiser fazer com a minha vida a partir de hoje está em tuas mãos. Então isso foi com 18 anos de idade, no mês de julho, que é meu aniversário também, e os últimos 2 dias daquele acampamento eu percebi que Deus realmente começou a trabalhar na minha vida. Eu não tive assim nenhum impacto emocional, foi uma oração seca, assim, sincera com Deus. Não senti nada, como outras pessoas têm suas experiências pessoais, né? Mas a chave foi que depois desse acampamento, eu estava em casa e um colega meu foi lá em casa no quarto e falou assim, olha, vamos sair hoje, era um sábado. Eu falei, vamos sair hoje. Ele falou assim, mas eu trouxe umas drogas aqui, vamos usar pra gente sair legal. Eu falei assim, eu nunca usei nem vou usar. E a partir de hoje, dependendo do lugar, eu também não vou mais, cara. Porque eu entreguei minha vida a Jesus. E eu estou esperando mudança na minha vida. Eu falei, mas você entregou mesmo? Eu falei, entreguei, mas você não é filho de pastor? Eu falei, mas não era convertido. Agora eu entreguei minha vida a Jesus. E eu lembro que aquele dia eu vi Deus mudando minha vida. Porque mudanças radicais começaram a acontecer paulatinamente na minha vida. Por exemplo, como eu era muito nervoso, e um grande pecado meu era a ira, né? Eu comecei a ver que Deus começou a mudar isso na minha vida. Ser um pouquinho mais paciente. Comecei a ver que algumas coisas que meus colegas faziam já não me dava mais prazer, sabe? Não tinha mais prazer com aquelas coisas. E aí foi sendo transformado. A partir daquele momento, eu comecei a ir na igreja com outros objetivos, de prestar atenção na palavra. Comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não fazia. Eu não li a Bíblia até os meus 18 anos, eu não li a Bíblia. Li uma coisinha ou outra, tinha a Bíblia, um texto que pediam na escola dominical para ler, né?
mas eu comecei a ler a Bíblia mesmo. Sim. Comecei a interessar em ler, vou ler a Bíblia de capa a capa. Né? Nesse processo de envolvimento com os ministérios da igreja, eu comecei a frequentar a juventude. Com 18 anos, já tinha saído dos adolescentes, eu estava indo na juventude, na reunião de jovens, e foi uma questão automática. Comecei a me envolver, daqui a pouco, o outro ano, eu já estava como líder de jovens. Foi quando eu comecei a ficar muito incomodado, porque eu precisava decidir minha vida. 18 para 19 anos eu preciso definir minha vida. Não tem jeito. O que eu vou ser da minha vida? Mas você era uma pessoa que jogava muito de esporte. Você muito queria futebol. ser jogador? Jogava muito futebol. E aí que é a decisão. Eu fiz contato com as pessoas que eu conhecia e eles abriram a porta do time aqui de Belo Horizonte, chamado América, para fazer um teste numa peneira. Foi até na cidade de Santa Luzia, no campo do Frimisa. E eu fui fazer esse teste. Foi a primeira vez que o papai me apoiou. Porque teve um ano que eu tomei bomba, porque eu matava a aula, papai não sabia, para ir lá para Nova Lima, treinar lá em Nova Lima, no Vila Nova. Né? E jogava futebol também para times amadores. Então matava culto para jogar bola. E nunca... Papai acho que ele sabia, mas fingia que não sabia. Né? Mas aí eu comecei a definir, fui fazer esse teste, fiz o teste, joguei bem, mas entrei no carro e falei, pai, não é para mim mais. Eu gosto de futebol, mas não é esse ambiente para mim. Alguma coisa estava mexendo no meu coração, que não era aquilo. Eu já tinha sido dispensado do exército, que é uma coisa que eu gostaria de fazer também, era servir o exército, seguir carreira do exército. Mas aquilo foi passageiro. E outra coisa, eu queria sair pelo mundo, né? Então eu tinha vontade de ser caminhoneiro por causa da aventura de estar na estrada. Mas nada disso tinha sentido mais na minha vida. E aí que deu um nó na minha vida. Mas você se imaginava tornando pastor? Não. Aí me deu um nó. Perdi o norte. Não sabia o que eu queria. Não sabia o que eu queria. Pelas consequências da minha indisciplina estudantil, eu estava devendo 2 matérias. E fui fazer um programa de recuperação de matérias para fechar o meu último ano. E eu coloquei para Deus o seguinte: Deus, eu não sei nada dessas matérias. Era química, eu já não estava vendo química há muito tempo, eu falei assim, preciso eliminar isso. Eu estou com 18 anos, poderia estar formado e ainda tenho que fazer mais 6 meses dessas matérias. Então, Senhor, eu peço misericórdia, me ajuda a passar, porque eu preciso definir o que o Senhor tem para a minha vida. Nesse processo todo de largar futebol, apesar de continuar jogando futebol, né, mas não mais pensando em carreira e as outras profissões também, eu passei nas matérias e percebi que eu estava muito mais, nesse período, estava muito mais envolvido na igreja, ajudando a mocidade. A mocidade teve um crescimento assim tremendo, maravilhoso. A mocidade passou de 15 pessoas para 250 pessoas naquela época. Estava uma coisa muito interessante, muito boa. Lembro que o pastor Manfred Grelet, ele foi pregar na igreja. Foi marcada uma conferência para ele fazer na igreja. O pastor Manfred Grelet, ele foi presidente da Visão Mundial no Brasil. E morava aqui em Belo Horizonte. Uns 15 dias antes, eu fui impactado por Deus deitado na minha cama. Deus foi me incomodando, e eu não sabia o que Deus estava falando comigo. Isso era já de madrugada, bati na porta do quarto do papai, chamei o papai, e o papai falou, você está passando mal, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, pai, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Como que Deus chamou o senhor? O pai falou assim, Wesley, eu não vou contar minha experiência de chamada, eu nunca soube como Deus chamou o papai. Ele falou assim, não vou te contar, porque a minha experiência é a minha experiência. Eu não quero influenciar você com a minha experiência. Você vai saber se Deus está chamando você para o ministério ou não. Eu não dormi aquela noite. Fiquei pensando na resposta do papai e conversando com Deus, porque nem saber orar direito eu sabia. Então conversava normal com Deus e não tinha nenhum tipo de chavão, a não ser saber que é em nome de Jesus, porque é no nome dele.
como eu estava falando, 15 dias depois eu estava na igreja, o pastor Manfredo Crelete pregando, e ele trouxe uma mensagem muito impactante para a igreja. Eu estava sentado na galeria, na primeira igreja batista de Belo Horizonte, e ele, do nada, ele fez um apelo para ministério. Eu não lembro muito bem se a mensagem tinha alguma coisa a ver diretamente com chamada de ministério. Sim. Mas ele fez esse apelo. E eu não aguentei ficar no meu banco. E era uma pressão muito grande, Mário. Por quê? Porque eu era o filho do pastor. Então a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: será que essas pessoas estão achando que eu estou indo porque eu estou querendo levar vantagem, ser filho de pastor, para ser pastor com ele alguma vez, assim? Porque todo mundo sabia da minha história passada, né? Sabia que eu era uma pessoa que levei a vida muito tranquila, sem me preocupar com estudo, com nada, né? De briga, de futebol, de turma, né? Tinha um nome ruim para trás, né? Na visão deles, das pessoas que dirigiam a igreja e tudo mais. Mas eu fui. Falei, seja o que o Senhor quiser. Eu fui. Fui e tomei uma decisão para o ministério. E tomei a decisão séria. Falei, Deus, é o que o Senhor quer? Porque não é o que eu quero. Porque eu sei que é vida de pastor. Eu vi meu pai sofrendo muito na mão de liderança. Imagina. Eu vi meu pai sofrendo na mão de ovelha. Eu vi meu pai sendo uma pessoa que trataram ele com muita ingratidão. E meu pai era uma pessoa assim, fantástica, porta aberta. A casa dele era porta aberta. Você chegou a conhecer o papai. Então, nada era atrativo ser pastor. Era a última coisa que poderia passar na minha cabeça um dia ser pastor. Né? Mas eu tomei essa decisão do ministério. Logo depois da decisão do ministério, consegui concluir as 2 matérias e falei assim, aonde que eu vou estudar? Porque eu queria sair um pouco da sombra do papai. Foi uma coisa errada que eu fiz, não deveria ter feito isso. Deveria ter ficado na sombra dele, aprendido muito mais. Mas eu saí da sombra dele. Ele queria que eu fosse estudar no maior seminário do Brasil, que é chamado Seminário do Sul, porque ele foi fundado por americanos missionários do sul dos Estados Unidos. Fica no Rio de Janeiro. Em vez de ir para esse lugar, eu fui para o Equatorial, ao inverso, foi lá em Belém do Pará, lá no norte. Comecei a estudar lá, meu curso de teologia, terminei em Belo Horizonte, e com 20... Agora eu tenho que fazer o cálculo, acho que foi 23 anos de idade, eu fui chamado para o ministério. Minha consagração foi 3 de abril de 1988. Eu estava sendo consagrado ao ministério, não para a igreja do papai, mas para a igreja batista da Renascença com o pastor Rubens Schreiber. A consagração foi na primeira igreja, o papai dirigiu a consagração, tinha passado pelo concílio um dia antes e fui consagrado. Então hoje eu sou como pastor consagrado há 34 anos no ministério. Vou fazer 33 de casado agora, né, com a Rúbia. Né? Temos um filho, Luiz Felipe, com 22 anos. Mas a Rúbia me acompanha já nesses 34 anos, porque eu estava noivo da Rúbia quando eu fui consagrado. Né? A gente namorou 1 ano e meio, 3 anos a gente estava casado. E comecei esse ministério junto com o pastor Rubens Schreiber como pastor auxiliar, pastor de missões, de jovens e de missões. Né? E a partir daí começou realmente um ministério. Mas é interessante pontuar o seguinte: a decisão lá de Jesus, com meus 18 anos, certa vez, há pouco tempo atrás, agora conversando com uma pessoa falando do amor de Deus, e ele perguntou quanto tempo, né, eu tinha entregado minha vida a Jesus. Eu falei, com 18 anos, infelizmente. Ele falou, que isso, infelizmente? Né? Eu falei assim, infelizmente, porque se eu entendesse melhor o plano de Deus para a minha vida, eu tinha entregue meu coração mais cedo. Perdi muito tempo. Talvez a direção da minha vida seria até melhor, não precisaria ter passado. Por outro lado, tudo que eu passei, Deus também reverteu isso em alguma coisa de experiência para ajudar alguém. Então, eu acho muito interessante quando uma pessoa ouve falar de Jesus, quando
alguém chega perto dela e apresenta o amor de Deus, ela não desprezar, ela pensar, ela refletir. Ela refletir. Porque eu sou filho de pastor. Então eu relutei muito em entregar a vida de Jesus, mesmo sabendo que era verdade. Agora, quando a pessoa nem tem essa experiência, e ela não tem essa experiência de saber que é a verdade, ela não pode desprezar, ela tem que refletir, porque tem muitas meias verdades por aí se apresentando e a pessoa vai navegando nesse negócio muito doido. Sim. Outra coisa, eu tinha tudo para não ser pastor nem de estar em igreja nenhuma. As coisas que eu vi dentro de igreja, fazendo com o meu pai, de pessoas que mentem, de pessoas que aprontam dentro da igreja, gente, não nem saber de igreja, mas a igreja é o melhor lugar que existe. Porque a igreja é um tipo de um hospital pronto para curar as pessoas. Hoje, infelizmente, algumas igrejas, elas virtuaram o caminho, né? Elas estão fora da palavra. Mas tem muita igreja séria, muita igreja que procura fazer a melhor coisa para Deus e pautada ali no Novo Testamento, né? No princípio da igreja, os princípios elementares da igreja. Então, é outra dica que eu dou. Vá para a igreja. É melhor dentro da igreja do que fora da igreja. Sim. Com todos os defeitos, a igreja ainda é o melhor lugar. Porque é uma esperança sendo ministrada ali, falada, é uma oportunidade de se encontrar, uma oportunidade de visão de mundo, de reino, de tudo. A igreja, né, ela é um lugar eclético, né, você tem de milionário a paupérrimos, e você tem de doutores analfabetos, e isso é fantástico. E todo mundo convive com o mesmo espírito, né? Sim. Eu sempre falo que quando a gente encontra alguém que não está muito legal com a igreja, o problema não é só a igreja, o problema é a pessoa. A igreja não falta, né, Bairro? Está sobrando igreja. Igreja não falta. Então não é possível que a pessoa não se enquadre num ambiente cristão saudável. Né? Não está saudável ali, outro lugar vai ser saudável. Mas a pessoa tem que se encontrar com ela mesma. Então, foi comigo. Sua paixão hoje é vidas? Minha paixão é vidas. E tem muita história com você, né, das viagens missionárias, né? Mas hoje eu não sei viver sem poder apresentar o evangelho a alguém. Né? Uma coisa que um rapaz foi meu filho, um tempo atrás, ele falou assim comigo: o não o senhor já tem, pastor. Tudo que o senhor for fazendo na sua vida que você não tem, então o não, o zero você já tem. Tudo que vier é lucro. Então eu vou sempre essa perspectiva, como falar o amor de Deus são pessoas. Não quer? Eu já sabia, então não vai me ofender, não me machuca. Uma pessoa chegava e disse assim: não quero saber disso, para com essa conversa, não vai me ofender em nada. Eu não vou defender Jesus. Jesus se defende por ele mesmo. Eu só sou um mensageiro. Só sou um porta-voz, mais nada. Então, uma experiência que eu lembro que quando eu estava no seminário em Belém do Pará, e nós fomos fazer um trabalho com um pastor numa cidade chamada Coraci, pertinho de Belém, que é um litoral de água doce do Rio, Coraci. E nós tínhamos feito equipes, e a minha equipe ficou responsável de uma cadeia, outra equipe foi responsável pelo hospital, outra equipe foi responsável de pregar na praia, e depois a gente se encontrar. E eu lembro que quando nós fomos à cadeia, foi um trabalho muito rápido, porque quase não tinha ninguém na cadeia, era uma delegacia, né, pequena, e voltamos, assim, não, vamos evangelizar então na praia tem muita gente. E eu e um colega, chegamos na praia, vieram 2 colegas correndo para o nosso lado e falou assim: não fala de Jesus para aquelas 3 pessoas que estão vindo lá não, porque eles são muito ignorantes, vai acabar brigando com você, batendo em você. Eu falei assim: não tem como não falar de Jesus, né? Se é para apanhar, vamos apanhar. Se for para bater, vou bater também. Ele pediu o velho homem para não ressuscitar, né? E aí vieram os 3 rapazes, o colega que estava comigo cultiou, ficou sem graça. Eu peguei e falei assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês 3. Você vem com o negócio de Jesus, não precisa nem falar. Eu falei assim: não é de Jesus não. Se você morrer hoje, você tem certeza que vai estar com Deus no céu? No céu de Deus? Ou você vai para o inferno? Falei que negócio de Jesus? Aí 2 vazaram, né? Não me bateram, foram embora. E o outro ficou parado. Ele falou assim:
eu acho que eu vou para o inferno, você pode me explicar isso melhor? Uau. E ali nós apresentamos o plano de salvação e ele aceitou Jesus. Então eu sempre tive isso no meu coração. E isso foi aumentado mais ainda porque tem toda a história do papai ser um evangelista, né? O papai era evangelista de mão cheia. As mensagens do papai sempre terminava na cruz. Mas quando eu estava no seminário, que eu voltei para Belo Horizonte terminar o seminário, eu tive um pastor chamado Thomas Waite, americano, e ele ensinou uma coisa muito interessante. Fale de Jesus todo dia que você puder. Apresente o plano de salvação para a pessoa. Pergunta para ela se ela tem certeza que vai estar com Deus o dia que ela partir daqui. E essa palavra-chave vem acompanhando minha vida. Hoje, há poucos dias atrás agora, a Ruby estava num salão arrumando o cabelo, numa cidade fora daqui de Belo Horizonte. E quando eu voltei para encontrar com ela, eu falei assim, e aí, Ruby, você falou de Jesus? Ela falou assim, ainda não falei não. Eu falei, não tem problema não, porque a senhora tinha saído para trocar o dinheiro que tinha acertado, né, o cabelo da Ruby. Quando ela voltou, aí eu sempre faço essa pergunta, e aí, como é que está Jesus no coração? E essa senhora era católica, eu vi os santos lá, e eu introduzi a conversa com ela, falando, a senhora é uma cristã e tal, mas como é que está Jesus no coração? Já entregou sua vida para Jesus? Então, eu creio que nós temos a grande oportunidade de apresentar o amor de Deus, sem apelar, sem mandar a pessoa para o inferno, sem pontuar o pecado dela. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. Exatamente. Né? Então hoje eu amo falar de Jesus, faz parte da minha vida. Gostaria de estar jogando futebol ainda, mas eu não posso mais jogar futebol, né? Porque eu tive uma enfermidade para a morte. Eu tive 2 grandes crises, né? E Deus não me levou, que é chamado pênfigo vulgar, uma doença bolhosa no corpo inteiro. E eu perdi o fêmur dos 2 lados. Tem prótese, né, interna, né? Femoral. E do outro lado, uma recuperação artificial que você não pode ter impacto. Então o futebol para mim acabou. Porque é uma boa maneira de ganharmos para Jesus, né? Mas, por outro lado, Deus tem me levado a ter experiências fora da área do esporte para falar do amor de Deus, né? Eu sendo pastor, se não ser pastor, não ser pastor, não diz nada. O negócio é ter convicção da salvação no coração, né? Não tem alguma coisa que você iria dizer para pessoas que talvez estão assistindo, mas talvez já foi muito queimado com a igreja ou com pessoas falando de Jesus e eles estão careca de saber, de ouvir o nome de Jesus, mas eles querem saber o que é real. O Byron, eu vou ser bem simples na sua pergunta. Eu vou responder da maneira bem simples. Enquanto a pessoa está viva, ela tem a oportunidade de retornar ao encontro com Deus. Eu vejo 2 situações de pessoas de igrejas, que eles chamam de desigrejados, sem igreja. Existe uma pessoa desigrejada que é salva, que entregou a vida para Jesus. E talvez as situações, tribulações e lutas machucaram muito o coração dessa pessoa. E a segunda pessoa é aquela que nunca foi salva. Só frequentava a igreja, só participava da igreja. É o meu caso, até os 18 anos, morresse para o inferno, porque eu estava dentro da igreja. Mas podia ser um desigrejado. Se eu não fosse filho de pastor, talvez eu seria um desigrejado naquela época. Então essas 2 perspectivas, essas 2 pessoas, como que nós devemos tratar e receber as pessoas? É com amor. É ser impactadas pelo amor através do testemunho da gente. E não testemunho de igreja. Igreja sempre vai ter falha. Mas a igreja é o melhor lugar que existe. Mas a pessoa não entende isso porque ela precisa ter um retorno com Deus. É a mesma coisa eu dar um documento para você de motorista. Sem você nunca ter dirigido. O que adianta? Você vai ficar apresentando sua carteira de motorista, habilitação, eu sou habilitado, mas nunca dirigiu um carro, porque alguém te deu uma carteira de motorista, foi desonesto, ele te deu uma carteira de motorista. Sim. Então, eu não posso falar que igreja é ruim se eu nunca experimentei igreja na perspectiva de Deus. Ou seja,
eu nunca aceitei Jesus como meu Salvador. Então o meu olhar para a igreja é meu olhar para um restaurante. Não gostei dessa comida, o atendimento foi mal, o banheiro não é limpo, as pessoas não tratam bem aqui. Não volto mais a esse restaurante. Tem gente que é assim com a igreja. Ela começou a frequentar a igreja, mas não aceitou Jesus, não teve a transformação de vida. Então o olhar dela é um olhar como qualquer ambiente. Se o ambiente for muito bom, muito agradável, tudo assim, do jeito dela, ela vai ficar lá mesmo sem ser convertida. É o famoso, hoje eu não estou sentindo nada. Hoje nós estamos vendo a teologia do sentir. Eu não estou me sentindo bem aqui. Ele vai para outro lugar, eu não estou me sentindo. O problema não é sentir o lugar, nem sentir Deus. É fé. A partir do momento que você, aí a segunda pessoa, que aceitou Jesus como Salvador, e por uma decepção, alguma coisa que aconteceu, talvez com um colega, com um irmão em Cristo, uma administração da igreja, ou até mesmo com um pastor, seja o que for, o coração dele fechou para aquele lugar. Sim. Então ele não consegue participar de outra igreja, porque ele ama aquele lugar, ele gostaria de ver aquele lugar transformado, sim, mas ele está machucado. Então ele começa a não se encontrar mais em lugar nenhum. Mas falta o quê? Falta alguém atrás dessa pessoa, que é a ovelha perdida, né? Que eu entendo que Jesus fala sobre as 99, sim, do aprisco, né? É aquela fugida do aprisco, de ir lá e resgatar com amor. Entender o sentimento dela, trabalhar com ela, discipular outra vez a vida dela, para que ela encontre um ambiente que ela possa congregar, porque a igreja é extremamente importante. Uma das estratégias que eu vejo, Bairro, do final dos tempos que nós estamos vivendo agora, nesse tempo confuso do mundo inteiro, desse falso socialismo, é desmantelar a igreja, desconstruir a igreja. Porque Satanás sabe que desconstruindo a igreja fica mais fácil o domínio daquela nova ordem mundial que está sendo estabelecida para alguém que vai vir governar. Mas enquanto houver igreja, há uma resistência. Há uma resistência. Uma igreja séria, uma igreja comprometida, do povo de Deus, há uma resistência. Pode destruir templo, mas a igreja vai continuar existindo. Porque a igreja, se a gente pensar em Atos 2, 42, 47, é o quê? É o partir do pão, as orações, o ensino dos apóstolos, a comunhão dos santos, a pregação do evangelho. Eu não preciso ter templo. Mas se eu tenho oportunidade de ter tempo, quem não quer ter um tempo para você encontrar as pessoas, para servir? A nossa igreja aqui é pequena, simples a nossa igreja. Deus está abençoando de pessoas estarem ajudando a gente formar uma quadra de esportes, com uma sala muito boa embaixo. Para quê? Para jogar bola só? Não, é pelo contrário, é para ganhar almas. É trazer aquelas crianças da vila para ter uma experiência com Jesus através do esporte, da arte, né? Da terapia ocupacional, do ensino, trabalho social, né? Então a pessoa se sente bem naquele lugar. Então eu vejo essas duas pessoas, uma que não é salva e a outra que é salva. A que não é salva precisa ter um encontro com Jesus, a que é salva precisa sarar o coração dela. Eu não imagino uma pessoa que não está na igreja, se bem porque não se sente bem ou não gosta. Tem outra coisa a mais. Tá certo. Então, como cristão, todo cristão deveria ter a preocupação de ver uma pessoa salva, porque ela tem oportunidade, né? E a igreja precisa parar, quebrar algumas barreiras e abrir a porta para todo mundo, A igreja não vai mudar porque a pessoa quer fazer da igreja do jeito dela, não. A pessoa vai ser transformada pelo amor de Deus, né? Não cabe pecado na igreja, mas a igreja cabe no pecado para ser transformada em nome de Jesus. Como igreja, nós como igreja temos que estar envolvidos com essas pessoas, né? Independente da situação dela, independente do que ela tem passado, o que ela está passando, ou o que ela já passou, né? Vejo as pessoas muito doentes hoje, doentes da alma, sabe? Pessoas muito machucadas, e eu não vejo só aqui no Brasil, não. O Brasil está complicado por causa dessa polarização, né? de direita, de esquerda, que é justificável em muitas coisas, mas as pessoas estão machucadas, sem esperança, principalmente as cidades montanhosas que não tem a brisa do mar, não tem outra perspectiva, né? Elas
são carregadas nesses centros, né, monstruosos, nessa selva de pedra, cheio de bandidos, cheio de segurança, então não tem perspectiva de nada. Então ficam machucadas demais. E isso está chegando nos cristãos. Os cristãos precisam parar e falar assim, qual é a proposta de Deus na minha vida aqui na Terra? Então vou cumprir com ele. Né? Hoje eu não tenho embora daqui, faz parte. E eu não estou triste se eu for embora daqui não, estou feliz da vida. Se ficar, estou feliz da vida também. É igual o apóstolo Paulo falou. Se eu vou estar com Cristo. Se eu fico, vou falar de Cristo. Eu vejo dessa forma. E se você me permite nessa entrevista, Bai, que é mais um bate-papo assim de conhecimento, de contar um pouco da minha vida, eu tenho mudado muito a minha perspectiva das coisas desse mundo. Sabe? Meu olhar hoje, em todas as coisas, é um olhar do espírito. É espiritual. Quando eu vejo a pessoa assim, fumando um crack ali na esquina, o social não é social, é espiritual. Está cativo. Por algum motivo ele está naquele lugar. Sim. Ele não nasceu no crack. Nem o filho de craqueiro nasceu no crack. Tem uma perspectiva. Só que ninguém alcançou, ninguém foi alcançar. Eu vejo muita culpa do cristão nessa hora. De ir alcançar essas pessoas, de falar do amor. Se todo cristão no Brasil, que eles dizem que tem 40 milhões de cristãos, né, evangélicos especificamente falando, né, falasse todo dia de Jesus, propusesse para a pessoa mudança de vida, se investisse mais nas vidas, seria diferente o Brasil. Como os Estados Unidos, como qualquer país com princípio cristão. Sem dúvida. Mas o prazer desse mundo está tomando conta do coração da pessoa, demais da conta. Porque tudo ficou muito fácil, né, vai? Dificuldade do dinheiro, mas o acesso a muitas coisas hoje é muito fácil. Para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, quer ter acesso a muitas coisas, para no shopping, abre o Wi-Fi e navega o mundo inteiro. Né? Então hoje desinformações chegam facilmente às pessoas. O problema é a transformação do coração do homem. Né? Tá Então, certo. quando eu olho para trás e olho agora onde eu estou, eu sou muito feliz, graças a Deus. Porque se não fosse a minha experiência com Cristo lá atrás, eu acho que eu não estaria vivo. É verdade. Acho que eu seria uma vergonha para meus pais e tudo. Nós dois. Né? Seria uma vergonha. Mas, pela graça de Deus, eu fui alcançado, né? Muito bom. Muito É bom, isso aí? pastor. Foi muito bom. Obrigado. Então eu queria dar só uma palavrinha final. Sim? Pode ser? Por favor. Não tenha medo de falar com Deus. Amém. Não tenha medo de falar com Deus. Enfrente Deus. Trava um diálogo com Deus. Brigue com Deus. Pergunta para ele se ele é verdade mesmo. Se ele existe. Tenha coragem de fazer isso. Depois você comunica o bairro, a gente, quem você quiser, o pastor, como foi sua experiência. Eu tenho certeza do seguinte, como dizia meu primo, que já está no céu, toda vez que eu briguei com Deus, eu perdi. Só que é o seguinte, você perde por amor, e é conquistado por amor, você recebe uma nova vida. Agora, não vem falar, não tem Deus, não acredito em Deus, eu sou ateu. Se você não desafiar a Deus, como é que você tem certeza que você é ateu? Desafia a Deus. Fala com ele, que você é ateu, não odeio, te gosto do Senhor. Revela a mim, mostra se o Senhor é verdade. Deixa o resto. Vai ver o resto. O resto, Deus é que sabe, né? Eu sou nada, sou só um mensageiro. Mário, muito bom, muito obrigado por essa oportunidade. Você e sua esposa Leia, de estarem aqui no Brasil e ter essa oportunidade de gravar, né? De ter, não sei onde vai chegar. Não, nem eu, Né? mas E dizer, Deus usa, né? esse projeto seu é maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso, porque eu vi o John nesse projeto seu, né? Fui muito impactado, a história dele, maravilhosa. E fica o nosso abraço para todos daquele grupo que vieram aqui, que me ajudaram no tempo difícil que eu caí daquela ponte, quase morri, foi um livramento que Deus deu. Né? Eu lembro do Uou descendo e tantos outros me buscando lá. Então, um beijão para todos, Deus abençoe. E você que vai ver esse vídeo, não sei onde vai parar esse vídeo, seja um abençoado de Deus. Jesus te ama, morreu por você na cruz. Deus abençoe.